Bem-vindos! Hoje a nossa conversa é sobre disco music. A gente tem aqui um panorama bem completo do gênero e a ideia é explorar as origens, sabe? O som característico, o impacto na cultura e o que ficou desse fenômeno todo. Pronta para começar? Com certeza, vamos lá. A exploração pode começar pelas discotecas urbanas lá dos Estados Unidos, né? Nova York, Filadélfia, final dos anos 60, começo dos 70. E é super interessante ver como o funk, o soul, até jazz, pop, ritmos latinos, tudo isso se misturou ali. Foi uma coisa nova que surgiu. Sim, essa experimentação já vinha rolando, né? Desde os anos 60. E a tecnologia deu uma força, tipo os sintetizadores Moog que chegaram na época. Isso foi importante para essa música mais dançante que estava nascendo. E o nome disco, claro, é por causa das discotecas. Exato. Esses clubes não eram só para dançar, né? Eram centros sociais mesmo que ajudaram a moldar o som. Totalmente. E é fundamental a gente entender o contexto social disso tudo. A disco nasceu, assim, em comunidades que eram marginalizadas, negros, latinos, a comunidade LGBTQ+, e principalmente em Nova York. Clubes como o The Loft, do David Mancuso, ou o Paradise Garage, com o Larry Levan, nossa, eles ofereciam espaços seguros, sabe? Refúgios mesmo. Isso, refúgios focados na dança, na música, na conexão entre as pessoas. Então, era mais que música, era um movimento social que desafiava as normas, buscava aceitação, liberdade. E essa energia toda ia direto pra música, imagino. Como era esse som que juntava tanta gente diferente? A batida 4x4 é muito marcante, né? Quase uma pulsação. É a marca registrada, hipnótica, constante, e por cima disso, os arranjos eram, nossa, grandiosos, orquestrações de cordas, aqueles metais vibrantes, pianos elétricos e, claro, os sintetizadores trazendo um toque mais futurista. As melodias pegavam fácil e as letras muitas vezes falavam de amor, liberdade e diversão. Era um convite para a pista. E aí tem uma figura-chave, o DJ. Não era só botar um disco pra tocar, né? Era bem mais complexo. Muito mais. O DJ criava a experiência, mixava as faixas, estendia os breaks instrumentais. DJs como Levans eram mestres nisso. Eles manipulavam as músicas, usavam vários tocadiscos para esticar a energia, sabe? Criavam viagens sonoras de 10, 15 minutos, às vezes mais. Uau! Isso era super radical na época. Transformou o jeito de ouvir música nos clubes, mantendo o pessoal dançando sem parar. Foi essencial para a imersão da discoteca e, bom, abriu caminho para a cultura DJ que a gente conhece hoje. E essa vibe toda foi além da música, né? A moda disco, por exemplo, é só falar que a imagem vem na cabeça. Na hora. Roupa brilhante, cetim, lurex, calça boca de sino, aqueles sapatos plataforma enormes, maquiagem carregada. Uhum. Tinha um lado de glamour, até de excesso, mas era também pura autoexpressão. E a dança, né? Movimentos soltos, sensuais, virou o centro das atenções na pista, uma forma de libertação. Uma afirmação cultural mesmo. Exato. E de visibilidade para muitas minorias. Mas claro, nem tudo foi só festa. Essa ascensão rápida gerou reações bem fortes. Aquele evento, a Disco Demolition Night, em 79, é um exemplo disso. Sim, o episódio bem complicado. Foi num estádio de beisebol lá em Chicago. Explodiram milhares de discos de vinil no campo. As fontes que a gente analisou indicam que muitos pesquisadores veem isso não só como uma reação contra a música em si, mas como uma manifestação de preconceito. É, um preconceito velado ali. Racismo, homofobia, contra os grupos que tinham encontrado voz na disco music. É uma interpretação forte, mas presente nas análises. E, de fato, a popularidade gigante da disco nos Estados Unidos deu uma caída rápida ali no começo dos anos 80. Mas ela não sumiu do mapa, né? Não, de jeito nenhum. Se a gente olhar o quadro geral, a disco se transformou. Ela influenciou diretamente o synth-pop, o ítalo-disco na Europa, e o que é fundamental, foi a semente da house music em Chicago e do techno em Detroit. Gêneros que, nossa, mudaram a música eletrônica no mundo todo. E não dá pra falar de discos sem citar os nomes, né? Donna Summer, claro, a rainha. Produzida pelo Giorgio Moroder. Essencial. Os Bee Gees que levaram a disco pro topo das paradas com os embalos de sábado à noite. Mas tinha tanta gente boa,
Gloria Gaynor e o hino I Will Survive, hino total. E os Chics, do Nile Rodgers, com aquele groove sofisticado, Earth, Wind and Fire, a energia deles era incrível. ABBA também teve sua fase disco. Village People. Até o Michael Jackson, no comecinho da carreira solo, né? Sim. E os lugares. O Estúdio 54 em Nova York, que virou símbolo daquela era de hedonismo. O Paradise Garage, mais focado na vanguarda musical. Le Palace em Paris. E aqui no Brasil também, né? O Hipopótamos, o Papagaio Disco Club em São Paulo. Exatamente. O legado é gigante. A estrutura da música pop hoje, o DNA da música eletrônica, a própria ideia de ir pra balada, a cultura clubber, tudo isso tem a marca da disco. E a essência dela, né? A celebração, a inclusão, a alegria pura de dançar. Isso continua vivo. Então, resumindo nossa conversa, a disco music foi esse caldeirão cultural e social super vibrante. Um som único que nasceu em comunidades específicas, explodiu no mundo todo, ditou moda, mudou a noite, enfrentou resistência forte, mas deixou uma herança musical que está aí até hoje. E fica uma reflexão interessante, né? Como que um gênero musical que começou tão ligado a grupos que estavam à margem, conseguiu não só chegar, mas definir a cultura popular numa escala global. Isso transformou a música, a vida noturna, para sempre. Levanta uma questão importante sobre o poder que a expressão cultural tem de conectar o grupo diferentes e de reinventar os espaços sociais. Acompanhe, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like, compartilhe. Voltamos em breve. Até a próxima.